que a paz de Deus esteja sobre nós. Hoje vamos dar continuidade aqui à mensagem do esse texto. E hoje é sobre literatura sobre saúde. Então, um pouquinho sobre os conselhos que a irmã White fala sobre nossa literatura, né? Nossa igreja tem uma literatura, né, sobre saúde. E aí, inspirada pelo Espírito Santo, escreveu muita coisa sobre isso. Bom, e ela começa a falar sobre os comportores, né? Nós sabemos que a comportagem, ela faz parte aí do Ministério da Igreja de publicações. Tá? Está ligado aí à venda de livros, à divulgação de livros, a que esses livros cheguem a lugares que talvez não consigamos alcançar. E ela fala que devemos chamar a atenção aí para que essas publicações sobre saúde, que tem uma valorosa instrução, que ela pode cuidar e ajudar muitas pessoas que estão doentes ao tratamento de algumas doenças. Então, ela vai falando, explicando aqui como essas famílias que tivessem essa instrução sobre saúde iriam ajudar a aplicar isso ali para conhecer mais sobre a ciência da vida. Quanto conhecimento existe ali dentro dessa literatura que pode ajudar famílias a cuidarem de pessoas, né, doentes. E ela fala assim: dirige-lhes a mente para aqueles que formou e mantém o movimento admirável do maquinário do corpo. Então, essa literatura, ela ajuda a manter esse maquinário. Então, muitos não estão sabendo lidar com esse maquinário. E olha, um mecânico, ele entende muito bem da profundidade de um motor de um carro. Ele sabe qual o óleo certo, qual a gasolina certa. Ele sabe qual é o momento de você fazer a troca. E quando você chega com o carro lá, muitas vezes ele dá logo o diagnóstico. Porque ele sabe realmente o que deu errado e o que o motorista fez errado naquele maquinário. Deus sabe o que se não colocarmos ali, no maquinário vivo, na máquina humana, as coisas certas vai deixar de funcionar como Deus criou para ser funcionado, certo? Então ela fala assim, o devido cuidado do corpo é grande responsabilidade. Então, muitas vezes, isso aí é deixado de lado. E a gente deve ter muita atenção quando a gente lê esses textos, né, proféticos. Porque são verdades de Deus dirigidas a um instrumento humano, que é a profeta, no caso, Ellen White. E essa instrução é para nós. E ela está dizendo que o cuidar do corpo é uma questão de grande responsabilidade, né? Requer conhecimento, requer inteligência, né? E Deus é desonrado quando as paixões e o apetite pervertido do homem abusa ali desse, ela chama de maquinismo do seu corpo. Então, quando a gente abusa ali, entorpecendo o corpo, maltratando o corpo, fazendo com que ele efetive várias doenças, ali Deus é desonrado. Né? Quando a gente procuramos ali maltratar o corpo e provocamos doença nele, Deus não é honrado com isso. Olha aí como é sério. Então, ela fala que dizer, né? Ela fala assim, que devemos dizer, porque também somos, podemos ser comportadores dessa literatura, né? Divulgando esses livros. Eu não sou da comportagem, mas eu posso divulgar o livro na literatura de saúde para outras pessoas, mesmo que não sejam adventistas. Até porque muita gente que não é adventista lê a nossa literatura e às vezes lê muito mais do que nós, né? Que somos. E ela fala assim, dizer que os livros que tendes à venda proporcionam instrução valiosa para a saúde.
Então, devemos, né, avisar as pessoas, e às vezes nós mesmos, o quão é precioso essa literatura. Aí eu fiz até uma perguntinha aqui. Você compraria algo para ajudar a sua saúde? E aí? Será que você compraria algo? Dissesse assim, olha, irmão, tem algo que se você fizer, se você comprar, vai ajudar muito a sua saúde. Bom, quando estamos doentes, às vezes até se interessamos em comprar, né? Pois é, irmãos. Tão fácil, tá tão fácil. Se ela fala assim que gastamos às vezes muito dinheiro nos médicos e poderíamos poupar esse dinheiro se a gente pudesse aqui comprar essas literaturas, estudar essas literaturas e praticar isso, né? Digam que esses livros são conselhos que os médicos não vão lhe dar, porque a preservação da saúde é muito mais importante do que o remediar dela. Lembre-se, a farmácia, ela não cura, ela trata, mas quando você cuida da saúde, ali você está curando seu corpo. Então, muita gente prefere remediar e não cuidar. Então, ela fala assim, quando os jovens põem as mãos à obra da comportagem com o intenso desejo de salvar os seus semelhantes, onde vê almas convertidas. Para mim, a obra da comportagem é a salvação das almas. Não sei como muitos entram na comportagem, não sei se a questão financeira muitas vezes é importante para pagar seus cursos e tal, mas a obra missionária que tem na comportagem de salvar pessoas de doenças, salvar pessoas aí desse mundo é muito mais importante. E ela fala que devemos sair como missionário para pôr em circulação essa verdade presente. Então é muito importante que eu, como adventista de sétimo dia, que conheço essas verdades, que conheço o poder dessa literatura, saia em divulgação dela para que outros tenham acesso. Irmãos, nós temos acesso, embora não leamos como deveríamos, né? Talvez, mas devemos ajudar outros. Outros que lendo essa literatura podem salvar aí o seu corpo e salvar outros. Ela fala assim, e orando sempre em busca de mais luz e conhecimento. Eu e você precisa pedir a Deus orientação e em oração para Deus nos ajudar a ter mais conhecimento sobre essa luz. Você pode dizer, Jaqueline, eu não sei muito. Tudo bem, mas isso não quer dizer que a gente precisa ficar na ignorância por toda a vida. Basta que a gente deve querer adquirir esse conhecimento. Gente, não é uma brincadeira mesmo. Por quê? Porque os livros de saúde, eles vêm para que possamos cuidar. E a gente não sabe quanto mais vai se prolongar aqui a vida na Terra. E quão multiplicará as doenças aqui na Terra. Né? As anomalias que estão surgindo aí de doenças são terríveis. O cuidar do corpo vai fazer a diferença. Muita diferença. Então, eles devem aproveitar todo esse ensejo e praticar com bondade. Ela fala, em seu trabalho, devem levar sempre consigo algum livro de saúde. Olha só que interessante. É importante você ter um livro de saúde ali. Porque o assunto que vai surgir hoje em dia vai ser sobre doença ou sobre saúde. Ou alguém vai estar explicando sobre saúde, ou alguém vai estar falando sobre alguma doença. Sempre vai ter alguém doente perto de você. Pensa aí. Ou você vai estar doente perto de alguém, que não deveria ser o caso, né, irmãos? E talvez você, que eu não é o meu desejo, ou eu mesmo, né, que poderíamos estar falando sobre saúde, e aí a gente vai estar lá falando sobre doença, porque eu entendo que tem adventista que está nessa situação. Quando não fala de saúde, fala de doença. E aí vem muitas vezes alguém de fora e vai dar um conselho sobre saúde pra gente. Diga aí. Vai dar. Sabe por quê? Porque quando nós não clamarmos, o mundo vai clamar. E tá cheio de literatura de pessoas aí que estão escrevendo sobre saúde. Olha, eu tenho alguns livros aqui que falam
sobre saúde. E não é da igreja adventista. Não é da igreja adventista. E o povo está falando sobre saúde. E tem gente comprando, né? Tem gente comprando sobre livros que falam sobre ansiedade. E eu também procuro estudar também, que não é um problema, mas eles estão, né? Por exemplo, esse livro aqui ganhou muita notoriedade há muito tempo. Medicina de A a Z. Quem não já ouviu falar sobre essa literatura? E muita gente comprou. Mas esse livro aqui é recente demais, perto da nossa literatura, que desde 1963 Deus deu essa mensagem exatamente, em 1883, eu não me engano, começou as publicações de nossa literatura. Então, eu tenho um pouco, confesso, Ciência do Bom Viver, tem aquele Elisa Biasi, tem um conselho sobre saúde e conselho sobre regime alimentar. Confesso, tenho muito pouca literatura. Mas, irmãos, ela termina dizendo que a gente deve ter essas literaturas para divulgar. E que a gente sabe que a reforma de saúde, é o braço direito da mensagem. Esse braço direito representa a importância que ela tem diante da pregação do Evangelho. Então, o que vamos preferir, irmãos? Uma literatura, né, da casa não é uma coisa cara. Né? Comparada a qualquer outro livro que você vá comprar em qualquer outra livraria, elas não são caras. E se fosse adquirir essa literatura, é uma questão de você prolongar mais seus dias aqui na Terra também, através de uma boa reeducação. Quanto se gasta hoje com a doença? Pouco nós gastaríamos prevenindo ela. Então, o meu conselho nessa manhã é que a gente invista nessa literatura, pois ela vai ajudar muitas pessoas na pregação do Evangelho. E quando você for na casa de alguém pegar o Evangelho, vai estar alguém lá, talvez convalescido de alguma doença, e você vai precisar ter esse conhecimento. E é tão triste a gente chegar e a gente não poder ajudar em nada. Porque nem nós sabemos, ou até nós mesmos estamos mais tão comprometidos com a saúde do que as pessoas que a gente está visitando. Isso é terrível. E o meu conselho realmente é que procuremos estudar as literaturas de saúde da nossa igreja. Vem aí a semana, eu acho que é de Natal, a Casa Publicadora já está publicando aí novos lançamentos, novas promoções. Procure abrir o site da Casa Publicadora. É nossa editora. Não ache caro nossa literatura, pois ela vai salvar alguém, vai salvar nós mesmos de muitos problemas. Então, nossa literatura é riquíssima. Já que ele não tem o costume de ler. Irmão, se a gente não lê o livro, a gente vai ler as bulas do remédio. Então, é melhor se recorrer a uma literatura que vai cuidar do nosso corpo, né? Muita literatura que eu tenho, poucos parágrafos, eu fico maravilhada como Deus, na simplicidade, mostra ali remédios tão simples para curar uma ansiedade ali, para curar um problema simples de ser cuidado. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente, mesmo de pouquinho em pouquinho, ali obter esses alimentos e praticá-los, né? Que Deus abençoe, possamos continuar perseverantes, cuidando aí do nosso corpo e da nossa salvação, para que possamos chegar no céu realmente também, ali com muitas estrelinhas, por ter alcançado outras pessoas falando e cuidando delas aqui na terra. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por nos deixar rica literatura para cuidarmos, Senhor Deus, aqui do nosso corpo e nos prepararmos, Senhor Deus, para essa pregação do Evangelho. Entendemos, Pai, que é diversos as doenças que têm aparecido no mundo hoje. Mas o Senhor não deixou a gente desapercebido sobre isso.
não deixou a gente avulso aqui na Terra sem o conhecimento. Temos muita literatura, temos muito conhecimento para cuidar do nosso corpo e nos prepararmos para essa grande mensagem. Mas entendo, sim, Deus, que muitos ainda não têm acesso a essa literatura. Talvez porque nunca se apercebeu da importância. Mas hoje estamos aí lendo, né, sobre sua importância. Então, nos ajude a buscarmos mais conhecimento, nos ajuda a termos interesse de ler essas literaturas, cuidar do nosso corpo e cuidar de outros que estão aí convalescendo. Fica conosco, em nome de Jesus, Senhor Deus, te pedimos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.